que você está observando no mercado de trabalho técnico? As empresas estão evitando contratar, estão demitindo. O que é que você tem visto acontecer, já que a gente está com mais ou menos um ano de crise? Boa tarde, Fernando. Tudo bom? Mas é bom a gente estar aqui nesse bate-papo. Esse tema é um tema bastante importante e também, assim, uma análise dele não é uma análise assim tão fácil, né? A gente não consegue assim, cravar de fato o que está acontecendo com o mercado, né? Mas a gente faz algumas observações, né? E aí, assim, a minha observação é como de um observador, vamos dizer assim, normal, né? Alguém que tem contato com outras pessoas que trabalham e que procura saber como é que está por aí e tal. Então, assim, o que eu tenho visto é que os meus colegas, pelo menos assim, uma realidade que eu tenho é que os meus colegas que são técnicos, todos estão empregados, tá? Ponto. Então, a gente sabe que está tendo muita demissão, as indústrias caíram a sua produção de insumos aí, porque o comércio parou, porque a economia está parada, está paralisada, e a gente não sabe até quando vai isso. A gente também não sabe a capacidade que a economia vai ter de se recuperar, de se aquecer novamente, porque eu costumo dizer aos colegas que economia é uma engrenagem, né? Então, uma hora que ela desengrena ali, você leva um tempo para poder engrenar ela de novo e ela começar a ter aquela rotação síncrona, né? Então, eu observo assim, os meus colegas estão todos trabalhando, né? E o mercado de trabalho, ele realmente não está fácil. Não está fácil. A gente não abre o jornal e tem lá uma quantidade significativa de contratações. A gente tem visto aí contratações ainda no jornal, boa parte dela para a área de saúde, né, que tem um crescimento aí por conta da própria pandemia, mas, assim, na minha observação, na minha simples observação, eu não tenho visto a parte técnica ser tão afetada assim. Obviamente que eu não estou cravando isso como uma verdade absoluta aqui, tá? Mas é da minha observação a partir dos meus ciclos de amizade, né? Eu recebo zap de amigos e colegas e ex-alunos que estão arrumando emprego, mesmo no meio da crise, tá? Por quê? Porque muitas empresas, Fernandes, elas aproveitam, às vezes, essa paralisação que teve aí e alguns serviços que elas queriam fazer de estrutural, de melhoria das instalações, elas acabam fazendo porque elas continuam apostando que vai ter uma retomada do crescimento, vai ter uma retomada da cadeia produtiva. Então, talvez eu não tenha visto ainda muito esse impacto em tese, mas por conta disso, tá certo? Outra coisa interessante é que das outras crises que nós já passamos, eu acho que essa ela é mais forte, né? Porque nós já tivemos outras crises em função do mercado internacional, de crises globais que tiveram aí. A classe técnica sempre fica para a última, sabe? Assim, eles não são os primeiros a serem demitidos, né? Porque eles também, dentro de uma empresa, eles não são o quadro maior de funcionários, né? Então, eles acabam chegando, mas chega um momento que acaba atingindo essa classe, né? Então, a gente está vendo a crise, mas se você for analisar a crise, acho que nós vamos falar muito sobre isso aí, daqui para frente, a área de tecnologia é uma área diferenciada, né? Eu estou falando já dos técnicos, que eles são, vamos dizer assim, cruciais para o funcionamento das indústrias, e aqueles técnicos que têm um conhecimento de tecnologia um pouco mais avançada, eles acabam podendo, né, no meio à crise, oferecer um diferencial, seja para manter o seu trabalho, como para poder buscar outros recursos para se manter, né? Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Essa é a minha visão dessa crise, né? Eu tenho acompanhado, eu tenho um grupo de WhatsApp que é só de colegas que estão empregados aí na Vale do Rio Doce, Alcoa, Gerdau, Votorantim, um monte de empresas aí. Os colegas estão empregados, estão bem empregados ainda, né? A gente não sabe desenrolar esse ano de 2001 aí, como é que vai ser isso, como é que vai ser. A gente sabe que
nós estamos diante de uma crise sem precedentes, né? Isso aí é um fato, né? Agora, como o mercado vai reagir a tudo isso, como é que vai ficar o mercado de trabalho para o técnico específico, é um pouco difícil a gente cravar, mas eu acredito assim, a sociedade não vai deixar de existir. E para ela existir e para ela voltar a crescer, ela vai ter que usar a criatividade. E o homem da automação, ele está aí para botar sua criatividade e ajudar a cadeia produtiva a produzir um custo mais baixo e com mais eficiência, né? Então, se tem uma luz no fim do túnel, esses profissionais podem até enxergar ela, sabe? Eles podem ser uma fonte de alternativa para a retomada do crescimento para a gente sair desse buraco profundo que a gente está entrando aí. Né? Realmente, cara, é bem interessante essa tua análise, né? E o contato que você tem, né? Claro que não é uma análise, digamos assim, determinística, né? Você não tem certeza de tudo que acontece no mercado, o mercado é muito grande, mas você tem uma boa fatia aí, né, de pessoas que você tem contato que trabalham na área e que vão te relatando, né? Você tem essa possibilidade de ver um caso mais real. Às vezes a gente fica só nas notícias e as notícias são um pouco diferentes do que a gente vê na realidade. Quando a gente vai ver na realidade, né, as pessoas estão mantendo seus empregos. Ô, Fernando, uma verdade é que assim, todos eles estão, assim, não significa, a minha fala não significa dizer que eles ficaram imunes à crise, né? Então, assim, eles estão passando por dificuldades também, eles acabam tendo um pouco de perda de renda, porque as horas extras já não acontecem mais, aquela obra que talvez ia acontecer no setor deles já não vai acontecer mais, eles vão deixar para um segundo momento. E por que eu falo disso, perda de renda? Porque aquela obra podia render para ele uma promoção, podia render para ele algum trabalho extra com hora extra, que iria trazer um ganho maior para ele. Então, o que eu quero dizer assim, todo mundo está sentindo a crise. Mas falando para o nosso público específico, pelo menos assim, eu não fiz essa consulta, não fiz essa pesquisa. Mas eu, pelo menos do grupo, que são muitas pessoas, a gente tem um grupo que são 62 pessoas, cara. Tá todo mundo trabalhando, né? Então, aí você tem gente em captação de água, Embasa, você tem gente nessas empresas todas que eu citei. Então, assim, não é nem de um segmento só, né? Não são nem só pessoas que estão em estatal, né? E é complicado. Você tocou num ponto bem interessante aí, que é essa questão do noticiário, cara. Nossa Senhora, se você parar para ouvir o noticiário, é para pular da ponte. Porque parece que o mundo vai se acabar amanhã. Aí isso tudo faz um mal danado. Obviamente que a gente não é louco de saber que muitas pessoas hoje se encontram com uma dificuldade muito grande, talvez que nunca presenciaram na vida deles, né? Mas, como a gente está falando aqui, a gente está falando para esse público, o público técnico, né? Público técnico. Esses aí têm trabalhado, né? Até porque é um serviço essencial, viu? Até porque a grande parte deles estão em serviços essenciais, são geradoras, distribuidoras, né? Você pode ver assim, a produção industrial ela pode ter tido uma queda, mas ela não deixou de funcionar. E ela não vai deixar de funcionar porque ela precisa abastecer o país. Como é que o brasileiro vai comprar vai ser outra história, mas ela vai ter que produzir para o país ou para fora. Ou seja, existe, Fernando, uma necessidade alimentar no mundo muito grande. Então, a gente olha para a produção, a gente não só olha para a produção nacional, a gente olha para a produção internacional, né? Ou seja, para o mundo todo. E o Brasil, que tem segurado o Brasil, tem sido as exportações, principalmente na cadeia alimentar. Aí. O mundo tem fome e o Brasil tem alimentado boa parte da população mundial. É muito, muito interessante mesmo isso, Carlos. E sempre lembrando, né? Aqui são opiniões, não são dados estatísticos, né? É uma observação simples, né? Uma observação em cima de uma fatia do mercado que você tem contato real, e não que, às vezes, é um dado que está lá num relatório, né? Você tem contato real com pessoas desse mercado e tem
noção do que está acontecendo com elas. Não é toda a verdade, é apenas a que você consegue observar, né? E não é nenhum dado oficial nem estatístico, é apenas uma opinião, sempre separando aqui para que ninguém se confunda e ache que existe mercado imune ou que existe, né, uma coisa garantida. Nunca vai existir, né? Então, é sempre deixando esse alerta, mas dentro da fatia que você pode observar, as pessoas estão empregadas e têm uma certa proteção em relação a alguns outros mercados que a gente sabe que são mais vulneráveis, né, no tempo de crise, né?